carne. Qual seria a resposta de Deus? Se Deus nos ama, Ele vai sempre responder afirmativamente às nossas perguntas. Muitos podem achar assim. Será que Deus não amava Paulo? Será que Deus não amava Jesus? Aquele que nós ouvimos agora há pouco, a voz do monte que disse sobre ele: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Não, queridos. Deus ama àqueles a quem Ele responde, não da maneira que nós queremos, mas da maneira que Ele quer. Por isso que Ele diz: você vai ter aquilo que é bastante. Temos então a resposta de Deus no versículo 9. O versículo 9 diz assim: então Ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muitas vezes, queridos, nós achamos que Deus não nos ama porque a gente está passando por alguma fraqueza, por alguma dificuldade, por algum problema. Mas se você é crente, eu quero dizer que essa é uma prova que Deus ama você. Se você é crente, e se você está passando por momentos de dificuldade, se você está lidando com tentações e com pecados, e Deus está trazendo angústias, dificuldades, perseguições para a sua vida, Deus está lhe tratando como filho e não como bastardo. Ele quer que você entenda que as circunstâncias desse mundo, que não há coisa, que não há pessoa, que não há igreja, que não há coisa, que não há nada nesse mundo que possa ser tão importante, a qual Ele não possa tirar de você. Alguns aqui podem achar que os seus filhos são tudo na sua vida. Ah, se Deus tirar um filho de mim. Deus pode tirar um filho de você. O Senhor o deu. O Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A única coisa que basta, a única coisa que importa, a única coisa que verdadeiramente deve fazer sentido na sua vida, e a única coisa que deve fazer com que você não consiga viver sem ela, é a graça de Deus. Você pode viver sem seu filho, sem a sua esposa, sem o seu pai, sem o seu emprego, sem o seu conforto. Você pode viver sem todas essas coisas, mas você não pode viver sem a graça de Deus, porque o poder de Deus se aperfeiçoa exatamente nesses momentos de fraqueza. Jó, ele tinha tudo muito bem. Ele era um homem íntegro e reto, mas era um homem medíocre no conhecimento de Deus. Ele até cultuava a Deus. Ele todos os dias, ele levava ao altar coisas e tal pelos seus filhos. Ele fazia tudo aquilo que um religioso poderia fazer. Ele era um homem íntegro e reto, como diz a palavra de Deus. Mas foi depois que Deus tirou tudo dele, ele disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu posso contemplar a tua glória, a tua majestade. Porque agora o coração de Jó não estava mais naquelas coisas perecíveis desse mundo, mas estava na graça de Deus. Na graça de Deus, que era bastante para ele. Matthew Henry, ele diz o seguinte: às vezes Deus concede em ira, e às vezes Ele nega em amor. É fantástico isso aqui. Às vezes Deus concede, Deus dá, Deus enriquece, Deus torna uma pessoa cheia de conhecimento, cheia de si mesmo. Deus dá tudo para essa pessoa, para demonstrar a sua ira no dia do juízo. Mas às vezes Deus tira, Deus dá dificuldades, Deus envia perseguições, Deus envia aflições, porque Ele nos ama e Ele nos quer recompensar naquele dia glorioso da sua vida. Ele não respondeu o que Paulo queria, mas deu infinitamente mais do que Paulo podia pedir ou pensar. Ele deu a sua graça, que era completamente bastante suficiente. E aqui que eu queria perguntar a você: você
se satisfaz, se contenta com a graça de Deus. Coloque-se no lugar de Paulo. E Paulo está tendo que se defender com a igreja que ele já tinha demonstrado amor. Paulo tem que dizer àquela igreja que ele nunca teve que ser pesado, que ele não era um mercenário. Ele teve que se defender financeiramente de uma igreja que nunca tinha dado um centavo para ele. Paulo teve que se defender contra irmãos aos quais ele tinha amado, que tinha discipulado, que tinha ensinado e agora estavam se voltando contra ele. Paulo teve que se defender. Paulo estava enfrentando coisas terríveis na sua alma. Ele disse aqui que ele tinha medo por fora, temores por dentro, pavor. Paulo teve que passar por momentos de crise, de dor, de fome, de nudez, de escassez. E tudo que ele recebe de Deus, essa palavrinha: não, Paulo, eu não vou livrar você do espinho na carne, a minha graça te basta. Por quê? Será que Paulo não era um homem especial? Será que Deus não amava Paulo de uma forma especial? Ele diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E não é essa também a experiência do nosso Salvador? Não é essa também a experiência que Cristo teve ali no Getsemane? No momento que fez aquela mesma oração, quando Deus responde negativamente à oração de Cristo. Quais são as palavras de Jesus? Jesus diz: Senhor, a carne é fraca. O Senhor da glória, o Rei dos reis, o Criador e o sustentador do mundo, estava tremendo, estava agoniado, estava suando sangue, estava absolutamente agoniado e contrito, dizendo: a carne é fraca. Ele estava com medo, ele estava com pavor, mas ele submissamente disse: não seja feita a minha, porém a tua vontade, Senhor. E ele não partiu para a galera, mas ele foi para a cruz. Ele foi para receber a ira de Deus por completo, para que os sofrimentos de Paulo pudessem ser apenas passageiros, para que os meus e os seus sofrimentos pudessem ter seus dias contados, porque ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades tomou sobre si. Quando sou fraco, é que sou forte. É assim que Paulo termina esse texto. Final do versículo 9 diz assim: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Você tem coragem de dizer isso? Crente, escuta essas palavras. Você tem coragem de repeti-las? É a palavra de Deus. Paulo está dizendo: mais me gloriarei, sinto prazer nas fraquezas, versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco é que sou forte. Pedro teve que aprender essa lição. Pedro se achava forte. Quando Jesus disse: eu vou morrer, ele disse: não, se eu estiver do teu lado, Senhor, eles vão ter que passar por cima do meu cadáver. Eu sou forte, nós vamos te proteger aqui, nós somos cara, nós não vamos permitir que nada aconteça com o Senhor. Ele se achava forte. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu não sabes o que dizes, arreda Satanás. Você vai me negar 3 vezes, Pedro. Esses outros aí podem te negar, mas eu não, eu jamais te negarei. Pedro, vai ser essa noite. Vai ser antes do galo cantar a segunda vez. O galo não canta 2 vezes antes que você me negue 3, Pedro. Eu te amo, Senhor. Vamos ver. Tudo aconteceu. E Pedro saiu humilhado, nu daquela cruz.
Alguns dias depois, o Senhor ressurreto vai dar um passeio na praia com Pedro. E aí, Pedro? Você me ama? A resposta de Pedro é diferente. A resposta de Pedro é: Senhor, tu sabes que eu tenho consideração por ti. Essa foi a resposta de Pedro. A palavra amor ali com um sentido diferente. Pedro, tu me amas de forma completa. Ágape. Ele: Senhor, eu te amo, filéu. Eu te amo, tu és um amigão para mim. Perceba que Pedro, que já havia usado a palavra ágape antes, dizendo: eu te amo, Senhor, agora ele não usa mais. Aí Jesus olha para Pedro e diz: então, pastoreia as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Ele novamente dá a mesma resposta: Senhor, tu sabes que eu tenho consideração por ti. Cuida do meu rebanho, Pedro. Aí Jesus desce o posto. E Jesus diz: Pedro, tu tens consideração por mim? Aí Pedro responde: Senhor, tu de fato sabes todas as coisas. Tu sabes que não é nada além disso que eu tenho por ti. Eu posso até ter dito muitas coisas, mas tudo que eu tenho por ti é esse amor, que não é o que eu deveria ter. Pedro reconheceu a sua fraqueza. Pedro se humilhou. Pedro não achou que era o tal. Aí Jesus disse: você agora está pronto. Vai e cuida do rebanho do Senhor. Ah, queridos, o poder de Deus não se aperfeiçoa na justiça. Não se aperfeiçoa quando nós somos bons aos nossos próprios olhos. Não se aperfeiçoa quando nós confiamos demais na nossa tarimba, na nossa verve, no nosso conhecimento, no nosso dinheiro, nada na nossa família, na nossa igreja. Não. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Cristo não veio para os sãos, ele não veio para os justos, porque os sãos não precisam de médicos, nem os justos precisam de justificador. Cristo veio para pecadores. E é por isso, queridos, que essa palavra de Paulo, essas revelações extraordinárias e tudo aquilo que aconteceu na vida de Paulo serve como uma pregação clara e simples do Evangelho, que chama você, seja lá quem for, tenha a profissão que tiver, tenha o dinheiro que tiver, tenha o conhecimento que tiver, seja quem você for, chama você a humildemente se colocar diante do Rei da Glória, dizendo: Senhor, eu não sou nada diante de ti. Cura-me, Senhor. Faz aquilo que queres e bem entendes. Porque eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que a tua graça me basta. E por isso, cada sofrimento, cada dificuldade, cada pedra, ela não vai servir de tropeço, mas ela vai servir de alicerce para que o teu caminho seja trilhado na minha frente. Que você possa confiar sim em Deus. E que você possa saber que os sofrimentos do tempo presente não podem comparar com a glória que vai ser revelada em nós. Que Deus possa nos abençoar. E que se você não conhece a Cristo como seu Salvador, que você se entregue a Ele nessa manhã. Que você se entregue a Ele para a honra e para a glória do seu próprio nome. Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor. Do presbítero Jorge. Vamos orar. Pai Santo e gracioso, nós te exaltamos, te bendizemos, glorificamos teu nome, que está acima de todo nome, diante dele todo joelho um dia se dobrar. E nesta manhã nós queremos te bendizer pela tua palavra, que de uma forma muito clara nos mostra que nós não podemos ir além de nós mesmos. Nós dependemos inteiramente do Senhor.
para te bendizer, para existir, para cumprir a nossa função principal, que é ver o teu nome exaltado. Portanto, nós queremos te agradecer porque nós fomos alimentados, nós fomos instruídos, e que esta palavra seja abraçada, seja acolhida por cada coração aqui, para que ao sairmos daqui a gente possa sair melhor em Ti, melhor em Cristo, não em nós mesmos, que ela possa nos humilhar e que Cristo cresça na nossa vida para o bom testemunho que precisamos dar do Evangelho que Ele mesmo pregou, que deixou escrito nesta palavra sagrada. Agora nós queremos te pedir que o Senhor nos continue conosco no tempo que ainda teremos na escola bíblica dominical. Continues a falar conosco e a nos instruir, porque dependemos inteiramente da tua instrução. Oramos assim, agradecidos, no nome daquele que vive e reina e que é exaltado acima dos povos, Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as ternas consolações do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Podem sentar, irmãos. Daqui a pouco eu vou pedir para vocês ficarem em pé de novo.